E aí galera do Bonizone, hoje aqui mais um programa. Grande Sérgio Patrick, cadê você? Tô sabendo que você viajou pelo mundo, é isso? E aí Lucão, tudo bem? Grande abraço pra você, abraço pra galera do Bonizone. Hoje tô aqui representando devidamente o Chicago Bears. Olha aí, que beleza. Tamo junto aqui, ó. Boné aqui também. Assim como o teu boné aí, que tá muito bonito. Viajei, cara, aproveitei aí uns dias, né, logo depois da minha mudança. Fiquei um pouquinho em Londres, que aliás é palco de jogos da NFL, né? Vamos aproveitar e falar sobre isso. E depois eu fui para Hong Kong, passar uma semana lá, conhecer. Foi a minha primeira viagem para Hong Kong, foi bem interessante, foi muito legal. E tem bastante coisa para contar, né, dessa experiência. Certamente, né, já tava com o foco aí, né? Queria entender que tipo de impacto a NFL tem, conversar com as pessoas, saber o que eu ia ver, né, dos esportes americanos nesses lugares. Já conhecia Londres, mas fui para lá em 2012, 2013, primeiro para fazer a Olimpíada, depois para visitar um amigo. E é diferente quando você vai já com esse foco, né? A NFL estava na metade dessa trajetória que tem hoje, aí, quase 10 anos, de fazer jogos sempre em Londres e levando a sua marca para a Europa por meio da Inglaterra. Então vai ter muita coisa para a gente discutir aqui sobre a internacionalização da NFL. Com certeza, Sérgio. Pô, que legal. Então, dois lugares diferentes, né, em termos culturais. Dois lugares que a gente vê um mercado sempre muito potencial para esporte no final das contas, né? A gente comentando aqui, a China, pelo tamanho, parece ser interessante para todo mundo, né? Se alguma marca, algum time conseguir entrar nesse país, acho que vai ser um grande sucesso, né? A gente já ouvia aquelas histórias lá que a camisa do David Beckham vendida na Ásia pagava salário dos jogadores do Real Madrid, né? Por outro lado, Reino Unido também sempre foi, não um espelho, mas sempre foi uma grande força também para você conseguir potencializar algum tipo de novo produto, novo mercado, fazer algum tipo de campeonato paralelo, né? Times americanos sempre fazem tour ali pela Europa. O que você achou disso aí, Sérgio? Você achou muita coisa por lá de futebol americano? Primeiro em Londres, depois na China? Essa foi a ordem da tua viagem, né? Primeiro você foi para Londres, depois para Hong Kong, né? E assim, loja de esporte é sempre parada obrigatória para mim. Eu tava andando bastante, bem sozinho e tal. Em Londres, eu não vi quase nada que não fizesse relação a futebol e rugby, né? E corrida e tal, mas digo assim, esportes, né, profissionais, assim, é quase tudo sobre futebol. Vi até a camisa da Chapecoense, ó, do lado do Barcelona, do Real Madrid. Mas de futebol americano, esperava até ver por causa dos jogos da NFL nos últimos anos, mas nada. Tem uma coisa muito curiosa dos ingleses, né? E isso ficou bem claro na Olimpíada de Londres, eu estava lá para cobrir. Eles mal jogam basquete, mal jogam vôlei, e tinha muita gente conhecendo o handball, né? Esse handball europeu que a gente joga nas escolas do Brasil aí, muita gente. Eu joguei bastante quando estava na escola e tal, e o Brasil já foi campeão mundial feminino. Na Inglaterra eles não tinham noção, e eles têm lá muita popularidade para os esportes que eles criaram e que, né, acabam tendo uma influência grande nos países que foram colônias da Inglaterra, né? Então você tem o rugby, obviamente, que você conhece muito bem como jogador que é. Você tem o cricket, né, que tem uma grande popularidade lá, e aí, por consequência, Índia, Paquistão, né, Sri Lanka, países por onde a Inglaterra passou como colonizadora, também tem essa popularidade muito grande. E Hong Kong foi um território inglês por muito tempo, né, e desde a Guerra do Ópio até a devolução para a China em 1997. Então, o que eu mais vi em Hong Kong foi camisa de time de futebol da Inglaterra. Cheguei a ver um Inter de Milão lá perdido, mas era assim, Chelsea direto, até porque eu estava lá quando o Chelsea confirmou a conquista do título. Manchester United, e você falou do Beckham, né? Acho que foi ali que a coisa começou, passando muito pela popularidade dele, Beckham, que eu acho que hoje só o Cristiano Ronaldo consegue ter alguma coisa parecida, né, em termos de aliar
um bom desempenho em campo com uma figura que é conhecida e bem promovida no mundo inteiro, né? Ainda assim, acho que como o Cristiano é mais bola, mas o Beckham foi mais em termos de imagem e de marketing. Então, Liverpool também, né? Muita camisa do Liverpool. Então, é realmente uma presença fortíssima de times de futebol da Inglaterra, né? Pelo menos é o que você vê quando você está lá em Hong Kong no dia a dia. Talvez seja o reflexo até dos patrocinadores, né? Se não me engano, você está falando do Chelsea, eu sei que agora também vai ter... tem patrocinadores asiáticos, né? Teve Samsung, tem Carabao, acho que tem várias marcas que são desse universo, né? E acho que, pensando um pouco no que você falou, né? Eu achei que quando a gente até estava conversando, né? Quando você estava indo lá para a China, eu te mandei umas fotos de uns times chineses, né? E eu falei, pô, será que o Sergião vai achar? Como que vai ser isso, né? Mas pelo visto, então, ainda é uma coisa que não penetrou ainda nesse mercado chinês como a gente imaginava, talvez, né? Ou pelo menos tá escondido ali em algum lugar, né? Também é tão grande ali, deve ser... Eu acho que se a gente usar o Brasil como exemplo, né? A gente já tem uma boa estrutura de futebol americano hoje no Brasil, né? Eu acompanhei o início de muitos dos times e tal, quando estava ainda aí no Brasil, quando tinha o programa no Band Esportes. Eu me lembro de ter entrevistado gente do São Paulo Storm, do Corinthians Steamrollers. Cheguei, aliás, a treinar com os dois ali, coisa de maluco, né? Foram boas experiências, tenho lembrança até hoje, no quadril, no dedo aqui desses treinos. Foi uma experiência bem legal e já tinha alguma coisa em andamento, mas foi ali que o negócio cresceu para ser já o que é hoje, né? Com vários times. Eu sei que tem disputa, cada hora, né, tem time que vai de um torneio para o outro e tal, você não sabe muito bem, né? Você não tem uma coisa para seguir, mas de qualquer maneira já é algo bem mais consolidado do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. E ainda assim, se você procurar, como eu estava ali, não é, o acesso que eu tinha, né, a grande mídia, você vai às lojas de esporte, você anda na rua, dificilmente você vai ver essas coisas, né? Dificilmente você vai ter o acesso a essas coisas. Então, acho que essa que é a comparação que dá para fazer. Então, não necessariamente esses times não signifiquem alguma coisa lá para a China. E Hong Kong também, né, tem uma cultura própria, faz parte da China, mas como uma região autônoma. Mas você talvez tenha que procurar e se aprofundar de uma maneira maior para poder ter o contato com as pessoas que fazem essa realidade do futebol americano por lá. O futebol chinês, ele vive um bom momento e talvez por isso, né, essa penetração do futebol europeu, né, na China, essa colonização britânica, por isso talvez os times ingleses. O campeonato chinês hoje já é um mercado, pelo menos, vamos dizer assim, potencial em termos de compra, né? Sempre está trazendo vários jogadores aqui, talvez por isso já esteja estabilizado. Então, quando eu olho para esse mercado de futebol, talvez eu penso que... daí eu queria saber se você concorda comigo. Talvez a NFL deveria acompanhar, ou pelo menos... eu acho que ela está fazendo isso, na verdade, de certa forma, acompanhar os países que estão crescendo em termos de desenvolvimento e de praticantes assim, do esporte, né? Por isso, talvez... México, Alemanha e Brasil talvez sejam países que talvez sejam mais interessantes nesse primeiro momento do que de repente a China, né? Porque se ela não tem estabilizado ali uma mínima estrutura de prática do esporte, talvez o consumo vai ser realmente menor. Aqui no Brasil, ou como diz na própria Alemanha, talvez maior. A gente tem o próprio exemplo no draft do ano passado, teve o primeiro jogador que foi draftado fora dos Estados Unidos, que agora eu esqueci o nome do cara, é um nome complicado. O Vikings draftou um jogador da Alemanha, né? Do campeonato alemão. E eu até mesmo procurando já para ver como é que é a estrutura do campeonato alemão, é super organizadinho, os times têm uma baita infra. Então isso faz uma diferença. A própria NFL agora também levou o Odell Beckham Jr. como embaixador da liga na Europa, levou para a Alemanha, se eu não me engano foi para Munique, eu não lembro agora qual outro país. O Odell Beckham Jr. ele parou a cidade, né? Ele parou, então eu acho que talvez aí seja um exemplo claro, né? Talvez os jogadores da NFL eles podem andar tranquilamente ali na China que ninguém vai reconhecê-los. Em compensação, em alguns outros países da Europa,
já seja um mercado potencial. Por isso Londres, né, Sérgio? Por isso esses jogos em Londres, né? A NFL fez um estudo, né? Quando levou, ela já tinha uma relação com o México pela proximidade, sabia da popularidade do futebol americano no México, e aí estudou isso que você conhece muito bem como homem de publicidade que é, né? Então, interesses, faixa etária. Você tem dois públicos ali na Inglaterra, um que já desde os anos 80 acompanha o futebol americano, portanto um pouco mais velho, né? E outro que pegou aí na última década, nos últimos 10 anos, e acabou embalando até com a presença dos jogos ali em Wembley, e agora expandindo para Twickenham, né, que é o templo do rugby, e até para a casa nova do Tottenham, né? O Tottenham se despediu aí do White Hart Lane e vai fazer um estádio novo, e esse estádio vai ser palco de jogos da NFL também. Então, tem esse estudo, é por isso que a gente vê, por exemplo, o Roger Goodell, né, que é o comissário da NFL, o chefão da NFL, quando perguntado sobre internacionalização, sobre China, a resposta é meio que a padrão, né? A China, claro que interessa, um mercado gigantesco e tal, mas não é tão fácil assim penetrar, né? A NBA teve o Yao Ming, que era um ótimo jogador, foi estrela da liga, tem gente até que questiona e acha que muito do prestígio dele estava mais ligado ao fato de ser chinês do que a bola que ele jogava, mas ele era muito bom de bola, acabou por lesões parando cedo, até hoje tem uma ligação com a liga, né, com a NBA, foi uma abertura de portas gigantesca na China, muitos jogadores que passaram pela NBA foram jogar em times chineses e tudo mais, mas isso não significa um amplo domínio, é um mercado com as suas peculiaridades, culturalmente um país ainda muito diferente de muita coisa que a gente conhece e entende aqui no Ocidente, então não é simplesmente querer, né? É preciso uma dose muito séria de trabalho e até alguma coisa de sorte para você poder, depois de alguns anos, explicar por que aquela coisa deu certo, por que aquele país acabou tendo um interesse gigantesco por uma determinada modalidade. Então, Brasil, Alemanha, Inglaterra e México e Canadá, né, são certamente os principais focos hoje da NFL fora dos Estados Unidos. E aí, obviamente, que se der para conquistar alguma coisa na China, na Índia, a NFL não vai reclamar e vai aproveitar para colocar mais uns dólares no bolso. Pra você ter uma ideia, a NFL tem um perfil NFL Canadá no Instagram, por exemplo. Que você fica imaginando, o canadense fala inglês, né? Tem uma região ali que é francesa, mas normalmente as pessoas são bilíngues. E para quê, né? Na verdade, é uma forma de atender especificamente o público canadense, em alguns momentos falar do futebol americano que se joga por lá. Então, é bem interessante ver como... pelas redes sociais a gente já consegue perceber, né, como a NBA ataca. Tem também o perfil chinês aí que tenta mostrar alguma coisa do futebol americano que já se desenvolve lá na China, mas é uma missão mais difícil realmente do que fazer o esporte crescer nesses esportes em que ele já é popular. Agora que você falou do Canadá, de repente já fiquei com uma ideia aqui muito louca até. Eu acho que o hockey consegue fazer isso de uma maneira legal, que é você misturar os times ali, né? Ter Liga Canadense e Liga Americana junto, né? Eu fico pensando aqui em termos de dimensão da Liga. Já imagina se você consegue... Oi? Tem o basquete também, né? Toronto Raptors. Né? Isso, verdade. O basquete também. A MLS tem Toronto, Montreal e Vancouver, né? Tem 3 times. Exatamente. Aí, ó, bom, já deu mais 3 exemplos de 2 ligas que também fazem. Eu fico imaginando se a NFL de repente conseguisse fazer uma fusão com a CFL, né, que é a Liga Canadense, que é uma liga muito bem estruturada. Eu acho que é o grande destino dos caras que... se o cara não foi draftado, não tá fazendo parte do roster ali do time, tá parado, eu acho que o Kurt Warner jogou na CFL, né? Então, não é uma liga que tem caras ruins, pelo contrário, né? Eu fico pensando que de repente seria um mercado interessante até pra NFL para ter tamanho, né? Só queria pegar o embalo, a gente tá falando desses eventos internacionais, só pra gente ter uma ideia, Sérgio, esse ano, o que vai ter de evento internacional? Tô com a lista aqui, a gente vai ter na semana 3, Ravens contra Jaguars em Wembley, né?
vai ser vai ser em setembro. Daí depois na semana 4, a gente vai ter, em outubro, a gente vai ter Saints e Dolphins jogando também em Wembley. Daí depois a gente vai ter na semana 7, Cardinals contra Rams em Twickenham, né? Vai ser isso também para final do mês de outubro. Daí, já na última semana de outubro, a gente vai ter Vikings e Browns jogando em Twickenham também. E para fechar, Sergião, a gente vai ter Patriots contra Raiders no Estádio Azteca, lá no México. Eu olhando para esse cenário aqui, vou te fazer uma pergunta. A NFL, nesses últimos anos, ela não tem mandado jogos, nenhum jogo incrível ela tem mandado aí eu ia falar pros Estados Unidos, pro Reino Unido, né? Acho que, porém, olha que interessante, dos últimos 16 jogos, 15 tiveram média de pelo menos 70 mil pessoas no estádio, né? E daí qual que é o que eu fico pensando? A grande briga vamos tirar, são só 16 jogos, né? É bem pouco. Desses 16 jogos que o time tem, 8 ele joga em casa, já é muito pouco. Será que ela consegue levar um Patriots pra fora? Será que ela consegue levar um Green Bay Packers, um New York Giants? Como que a televisão briga? Porque também a gente sabe, a gente falou isso em programas anteriores, da questão do prime time, do quanto de dinheiro que movimenta. Então como que deve ser pra você brigar com uma emissora daí que falando, olha, a gente vai mandar Dallas Cowboys e Detroit Lions, a gente vai mandar em Londres, né? Como é que deve ser isso? Porque eu acho que tem dado certo, né? Mesmo mandando jogos, vamos dizer assim, ruins, né? Jogo do Vikings, do Browns, do Dolphins, são times que praticamente nos últimos anos não tiveram, as campanhas foram negativas, né? O Browns teve 0 vitórias, 16 derrotas. Então, como é que a gente pensa, poxa, não foi tão ruim quanto se imaginava, porque levou público, movimentou dinheiro, né? Querendo ou não, acho que esse era o objetivo do Roger Goodell. Como é que a gente avalia isso? Eu vejo que esse jogo do Patriots talvez seja o mais interessante, né? Raiders e Patriots, o Raiders tem uma força na Califórnia muito grande ali, né? Daí você já desce ali pro México, e o Patriots talvez seja o time do momento, é o time mais forte, mais midiático do momento. O que você avalia disso, Sérgio? Esse é um jogo que eu considero bom, né? Esse Patriots Raiders, acho que qualquer pessoa que gosta de futebol americano, ainda mais o Raiders, né, vem de uma temporada legal, o ataque é bem interessante, né? Com o Amari Cooper, agora o Marshall Lynch como opções, né? Para um bom quarterback que o Raiders tem. O Patriots não precisa nem falar, né? O time que ganhou tudo nos últimos anos e que acabou, a gente já falou também sobre isso, mas é bom lembrar, né, estourando em popularidade numa região do país, porque ele também é um time que tem muita gente que torce contra, né, o Patriots, até pelo estilo do técnico Bill Belichick, a forma como muitas vezes o time chegou às suas conquistas, tem um respeito, mas tem também uma reprovação. Não, essa onda de títulos não significa necessariamente uma popularidade gigantesca no país, pelo menos proporcional, na minha visão, né? A gente ainda tem pelo menos Broncos, Cowboys e Giants como franquias que são mais populares em todo o país, né? De uma forma mais espalhada e não concentrada ali na região onde fica o time. Então eu, por exemplo, estou aqui em Columbus, né? Aqui é território, estou em meio a 2 times, né, o Cleveland Browns e o Cincinnati Bengals, mas também muito próximo está o Pittsburgh Steelers, e aí os Steelers acabam tendo uma influência grande e muitos fãs aqui na cidade, porque tem uma história sensacional, né, o maior vencedor aí, tem uma torcida muito fanática e tal, e isso acaba tendo um impacto muito grande nessa região e vai se espalhando também para outros lugares dos Estados Unidos. Mas o fato é que realmente não são jogos dos melhores que vão, também não dá para você tirar, principalmente de domingo à noite e segunda à noite, os principais jogos, times, né, os eventos mais populares, porque esse é o momento mais especial mesmo da temporada regular, né? Quando a TV mostra os principais jogos. Além do mais, à tarde você precisa ter também, né, alguma coisa bem bacana no domingo, 4 da tarde, para a TV mostrar.
Então acaba realmente sobrando menos alternativa e tem uma coisa que é fundamental, né? É muito difícil você mandar para Londres uma equipe, você vê que eles concentram mais nas primeiras semanas, porque mais para a reta final, a viagem para Londres ela é uma viagem que desgasta, você tem fuso horário e tem muito jogador que reclama. Você tem uma dificuldade, por exemplo, para levar times do meio do país para o oeste, porque daqui da costa leste, por exemplo, você já tem um fuso horário aí do que? Umas 5 horas, né? Que 4 horas que a gente ficou, dependendo da época do ano, né? 4, 5 horas de diferença aí para Londres. Daí você põe mais 3 para o Pacífico, isso tem um impacto grande para o atleta, né? Uma viagem longa, né? Porque também você está falando de um país, dos Estados Unidos, uma extensão gigantesca. Então você faz uma viagem longa, pega um fuso horário, tem até, eu não sei se é lenda, não consegui descobrir se é verdade, mas dizem que o Jets levou papel higiênico na última viagem para Londres, porque os jogadores reclamaram que o papel higiênico na Inglaterra era muito fino. Então, assim, Sério? chega a ser bizarro, né? Eu queria saber se alguém da galera aí do Bonizão tiver a informação verdadeira sobre isso, vai ser legal. Papel higiênico americano. Pois é, o jogador também, tem muito jogador de futebol americano que é mimado, tem dificuldade para lidar com essas coisas e muitas vezes também reclama com razão, né? Vamos jogar só na conta do jogador. O Richard Sherman foi um que reclamou na última temporada dos jogos de quinta-feira e tal. Jogadores, eles querem ter um calendário bom, né? Descansar e jogar na medida certa para poder render o máximo. E uma viagem para Londres muitas vezes significa uma perda de rendimento. Então, acaba tendo público, porque eu acho que assim, você tem uma oferta tão pequena na cidade, né? E eles sabem que eles têm um público lá. Se você puser um jogo no Brasil, Maracanã, Arena do Corinthians, Arena, né, o Allianz Parque, onde quer que você coloque um jogo, Mineirão, vai lotar. Eu não imagino nenhuma possibilidade de um jogo desses não ter lotação total. Mas não significa que, por exemplo, Ravens e Jaguars sejam times extremamente populares no Brasil. É só que é uma novidade, é uma coisa que você não tem o tempo inteiro, então as pessoas acabam indo, acabam se interessando, né? E o que eu conversei lá na Inglaterra, com o que eu peguei, né, das conversas que eu tive com as pessoas lá sobre a NFL, também eles disseram que tem muito estrangeiro que vai aos jogos. Muitas vezes não são os ingleses que vão aos jogos, mas sim muitos americanos que moram lá e aproveitam esse momento para ter um gostinho da sua cultura, né? E vão a um jogo de futebol americano. Então, se você pensar numa cidade gigantesca como Londres, né, num país com uma grande população como a Inglaterra, com viagens que são fáceis e tal, e quantos americanos acabam trabalhando lá por causa da questão da língua, então realmente você consegue entender porque Londres é estratégica e por enquanto, né, junto com a Cidade do México, aí, as únicas cidades que tem jogos de temporada regular da NFL. Mas numa temporada tão curta é muito difícil ajustar a logística dessas viagens, viu, Lucão? Eu fico pensando tô tentando pensar o time que tá mais na ponta ali, o Seattle Seahawks jogando em Londres. Os caras vão sei lá, é muito tempo. Uma coisa que eu tava vendo é o seguinte, o time que joga em Londres, ele ganha a semana de bye, né? A semana seguinte eles ganham o bye automático já. Então, é interessante, às vezes, dependendo pro time, pode ser um momento bom até. Você vai, faz um jogo, provavelmente você vai fazer um jogo baba em Londres, o que eu tô tentando pensar da maneira estratégica aqui, né? De repente você vai fazer um jogo mais baba em Londres com um time mais fácil e vai ter uma semana de bye. De repente eu não sei se é tão ruim assim, né? Se for colocado para os jogadores talvez como uma oportunidade diferente, sei lá, sabe? Pode ser de repente uma coisa que acho que falta os jogadores comprarem também muito disso, né? Talvez, não sei. Por outro lado, a viagem quebra um pouco os treinos, né? E a gente sabe que os treinos são fundamentais para o time funcionar, né? Qualquer esporte, mas na NFL, que é, né, tão ensaiada, né? Que você necessita tanto
desses treinos, então não ter a oportunidade de treinar acaba realmente atrapalhando em muitos momentos as equipes. Uma outra coisa interessante de se observar, aliás, mais algumas aqui, né? Uma delas é que no plano de grana da NFL, a gente também citou nos últimos programas aí, existe um objetivo de chegar a 25 bilhões de dólares de faturamento até 2027. E o entendimento, né, dos especialistas é de que, mais uma vez, minha canetinha aqui e minhas anotações no papel, né? O entendimento dos especialistas é que não dá para fazer esse valor só, entre aspas, com o mercado americano. Então, essa expansão internacional é fundamental para que a NFL chegue a essa grana. Então, isso é um ponto. Então, apesar de todas essas dificuldades que a gente está colocando aqui, tem uma equipe, tem um time trabalhando especificamente para lidar com essas dificuldades e tentar quebrar barreiras culturais, tentar ajustar a logística e fazer com que isso vire uma realidade cada vez mais forte e que a liga consiga ter o dinheiro dessa expansão. E a outra coisa também é com relação aos estádios, por causa do padrão que existe na NFL, até porque você tem, né, uma questão de preço de ingresso e tudo mais, do produto que se oferece, não dá para você fazer os jogos em estádios que sejam muito diferentes do que a gente tem aqui nos Estados Unidos. E a gente também já falou aqui no programa que nos últimos anos teve uma explosão de estádios novos, mesmo os mais antigos têm as características de oferta de serviços, de comida, de camarotes que rendem muita grana. Então tudo isso precisa estar presente nesses estádios, né? E a NFL precisa poder oferecer um produto que seja similar, muito parecido no mínimo, para não dizer igual ao que se oferece aqui nos Estados Unidos. Talvez esse exemplo seja claro quando a gente fica evidente, quer dizer, quando a gente olha para o próprio Tottenham, né? O estádio deles vai ser talvez uma das grandes mega arenas, né? Fora dos Estados Unidos, mas que tenha todo o padrão, né? A gente até estava vendo que vai ser a troca de... não vai ter troca de gramado, vão ter 2 gramados na verdade, vai ser um sobreposto ao outro, parece, sabe? Quando vai ser jogo de futebol americano, entra em cima do de futebol, de maneira alguma vai ter... é que nem o do Arizona Cardinals, que sai o gramado, volta, vai ser mais ou menos nesse estilo. Um time que vai mudar o estádio, mas já vai mudar pensando em ser uma multi-arena e já com um acordo com a NFL. Eu tava vendo, você comentou também, fica pronto ano que vem, 2018, e vai ter um contrato com a NFL de 10 anos, Sergião. Ou seja, essa estratégia da NFL com a Inglaterra é uma coisa que eu acredito que ano após ano eles estão tentando evoluir alguma coisa. Eu separei para você aqui, Sergião, o preço dos ingressos aqui. No geralzão, assim, pra galera, no geral, os ingressos variam sem falar de tribunas e partes VIPs do estádio, mas varia de 35 pounds a 149 pounds. Eu não sei quanto é que tá pro dólar essa variação, mas é um ingresso até que ok, né? Pensa que 70, 80 mil pessoas por jogo, né? É um giro interessante, né? A $200 mais ou menos. É na média americana, né? Não daria para comprar com essa minha grana aqui de Hong Kong, tá vendo só? Isso aqui não daria, não. Isso aqui dá uns $3. $10 mais ou menos. Você ter várias dessas. Por aí, né, dá dinheiro de Hong Kong. Quem imprime é o HSBC, tá vendo? Que é fortíssimo lá, né? De Hong Kong, de Xangai e tal. Aqui, ó. Não dá para comprar com essa notinha de 20, não. É um preço que é realmente proporcional ao que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? Não imaginava nada diferente, não dá para ser nem muito mais nem muito menos, acho que ficaria fora dos padrões da NFL, mas também o preço precisa fazer sentido para o mercado, e Londres é uma cidade cara, é uma cidade que tem uma oferta muito grande de grandes eventos culturais, de esportivos, então as pessoas estão acostumadas e você tem que ter essa equipe internacional dedicada para saber mais ou menos quanto ela pode cobrar num jogo desses. E obviamente que você tem também um estádio como o Wembley, por exemplo, com a capacidade para levar um público que é um público de futebol americano, né? Aqui nos Estados Unidos os estádios são gigantescos.
E então você compensa essa temporada pequena, né, com o tamanho dos estádios e o preço médio, né? E aí a arrecadação acaba sendo uma arrecadação muito interessante. Esse trabalho com Londres, como você falou, com a Inglaterra, né, como você bem destacou com esse contrato do estádio novo do Tottenham, não é coisa para acabar o ano que vem ou em 2, 3 anos, né? É um negócio que a Liga pretende seguir. E tem esse papo que é muito forte, né? Ele vai e volta sobre um time fora dos Estados Unidos, e Londres seria o primeiro lugar. Só que aí você tem algumas dificuldades. Fala-se muito no Jaguars, né, que não é lá das franquias mais bem-sucedidas e populares aqui dos Estados Unidos. O dono é o dono do Fulham, né, o Shahid Khan, e você tem duas grandes dificuldades para isso, né? Uma não dá para você simplesmente... Então, bom, transferir um time, beleza. Criar um time novo, você precisaria talvez criar 4 times novos, né? Para conseguir distribuir... e ainda assim você tem 6 divisões, na verdade 6 times novos, né, Lucão? Então... porque senão você fica com tudo desproporcional. Isso é um problema. Então, novo é difícil, né? A não ser que seja uma grande expansão. E aí eu já acho que é coisa de maluco para imaginar para já. Um na Inglaterra, um na Alemanha, sei lá. Não vejo isso acontecendo tão cedo. E você tem a questão de impostos também, né? Então, como é que você vai oferecer? E isso é uma preocupação grande das ligas aqui nos Estados Unidos, né? Você ter condições muito parecidas para todos os times. Por isso você tem, né, o draft, o teto salarial, para impedir que um investimento muito maior tire totalmente o equilíbrio da liga e tudo mais. Então, quando você coloca um time, a não ser que se consiga negociar a exceção para que esse time vá né, ter as condições de impostos muito parecidas com o que se tem aqui nos Estados Unidos, como é que você vai fazer? O cara vai ser duplamente taxado. Eu, por exemplo, sou gringo, moro aqui nos Estados Unidos, eu sou duplamente taxado. Eu pago o imposto no Brasil e pago o imposto aqui, né? Então, se você falar isso para os jogadores, ninguém vai assinar com o time de Londres, né? Então você tem algumas dificuldades que não estão na cara, assim, mas que, obviamente, fazem parte de todo esse processo de internacionalização, né? Então saber como lidar com isso é fundamental para que essas novidades possam pintar. Eu imagino muito mais um trabalho, eu acho que de jogos a gente já está vendo, né, a realidade aí de Inglaterra, México, não dá para fazer muito mais que isso. Talvez um pouco de temporada, de pré-temporada, mas ainda assim os times estão trabalhando forte, costumam preferir jogar aqui nos Estados Unidos. Pro Bowl é sempre uma possibilidade, chegou a se falar do Brasil, né, em algum momento, porque aí você está já falando de jogadores que estão começando as férias, e além disso, é um trabalho que para mim é o principal foco, né, é de popularizar sem necessariamente ter que levar os times para jogar, né, e ter uma equipe nesses países, né, usar outras maneiras de popularizar o futebol americano em outros lugares do mundo. Posso fazer uma provocação aqui que eu estava pensando? Seguinte, a gente acompanha muito eventos. Você falou uma coisa que eu acho que era o que eu estava justamente pensando aqui para te fazer a pergunta. Realmente, se a gente for fazer uma franquia, né? Sei lá, vamos pensar no Jaguars, que você disse. Se o Jaguars for para Londres, você vai bagunçar tudo, né? Bagunça tudo, porque daí você vai ter um time que é da sua divisão. Então, sei lá, o Jaguars ele tá na divisão do Colts. Colts, Texans, Jaguars e Titans. Nossa, vai bagunçar para os outros 3 times, porque esses times teoricamente vão jogar 2 vezes com o Jaguars, enfim, e daí o Jaguars vai mandar jogo em casa. Esse acho que seria um impasse, né? Os times que seriam da divisão não vão querer jogar 2 vezes, sendo uma delas em Londres, já vai bagunçar tudo. E você imagina o time de Londres, Lucão, que vai ter que viajar o tempo inteiro. Exato. Né? Porque normalmente você faz um fora e um em casa, né? Eu não sei por que eu penso que de repente a Liga Canadense seria o mais próximo, mais fácil para absorver um time. Sei lá, se o Jaguars fosse para Montreal, pronto. Montreal tá ali do lado,
tá do lado, não tem problema, né? Seria tranquilo, seria como se tivesse indo jogar lá em Green Bay, né? Então, a Liga Canadense seria o mais lógico na minha concepção. Agora, o que eu fico pensando é, de repente, uma maneira de potencializar isso, e a gente vê muito no futebol, os clubes europeus, eles fazem campeonatos, né? Não é só um jogo amistoso, né? Eles fazem um campeonato ali, a taça, sei lá, não lembro o nome, taça Volkswagen, ou eu já vi, tem o troféu Audi, sei lá, tem um campeonato que junta 3 ou 4 times e eles vão lá jogar em Xangai, sei lá, ou vão jogar em Pequim, ou você pega alguns times da Europa que vão fazer uma pré-temporada forte nos Estados Unidos. A gente tem um exemplo legal, até querendo ou não, da Florida Cup, que hoje é um evento que pega os times brasileiros para fazer uma pré-temporada relativamente legal e bem focada, né? Por que não, de repente... A gente sabe que a pré-temporada americana a pré-temporada americana da NFL é redundante, né? Mas a pré-temporada da NFL, ela é uma coisa que não atrai mídia ainda. Por mais que seja importante no preparo e no calendário dos times, ela não é midiática, ela não tem força, né? O público mesmo já não tem aquela pegada, né? Porque a gente sabe do como que funciona. Mas, de repente, esse tipo de campeonato, esse tipo de jogo fora do país... agregaria mais, ou de repente, sei lá, pega um mini campeonato do Patriots, Steelers, daí pega um time mais fraco, Jaguars e Dolphins, e eles vão fazer um campeonatinho deles, que é de pré-temporada, em Londres ou na Índia, sei lá, aqui no Brasil. Será que isso não seria um formato mais interessante? Certamente. Você destacou bem, os times de futebol da Europa vêm aqui para os Estados Unidos, vão para outros lugares do mundo também, mas aqui é bem forte, quase todos os grandes vêm para cá, fazem alguma coisa que eles têm usado mais esse formato, ainda que seja no mesmo embalo de amistoso, mas no formato de valer uma taça e tal, para oferecer uma graça a mais para o torcedor, de repente fazer uma disputa por pênalti, se houver um empate e tal, para tentar realmente fazer o negócio virar algo mais divertido. E acho que na NFL essa ideia pode funcionar, é algo certamente interessante. Não dá para pôr pênalti, mas dá para você fazer essa disputa, né, entre 3, 4 times aí num pequeno torneio simulado, né, ainda que tenha a levada da pré-temporada, mas valendo como uma exposição dessas equipes, dessas camisas em outro lugar do mundo. E aí é uma coisa que acho que impacta menos, né, nesse desgaste que os jogadores reclamam ter quando fazem a viagem para Londres. Agora, também tem um problema que muitas vezes na pré-temporada você não tem as estrelas em ação. Um quarterback titular, por exemplo, joga um quarto e sai, né, e deixa o reserva atuar e tal. Então aí você não tem o produto completo para oferecer para esse torcedor de um outro país, mas por ser, né, uma novidade nesse outro país, pode ser realmente algo interessante. Tem uma outra coisa que na comparação com NBA, por exemplo, e MLS, né, e até o beisebol, dá para dizer de certa maneira, eu estava observando e tentando imaginar na NFL, né, que é a participação do atleta estrangeiro também, né? Como a gente teve no caso que eu falei aqui do Yao Ming no basquete, e você teve uma explosão da NBA, já passou de 100 estrangeiros, e isso obviamente que conta bastante, porque tem muita gente que fica ligada ali no campeonato para ver o jogador do seu país, o cara da sua seleção e tal, isso tem uma força muito grande. E você tem também na MLS uma outra coisa legal, que é o time da Europa que vem jogar o All-Star Game aqui, né? Então eles montam o time das estrelas da MLS, e esse time vai sempre enfrentar uma equipe europeia. Isso é bem legal. Mas o fato é que essa coisa dos estrangeiros, você tem 2 problemas para a NFL, né? Primeiro que ninguém joga futebol americano tão bem, ou nada parecido do que fazem os americanos, né? Então é muito difícil. Tem lá o Cairo Santos, né, uma baita exceção, um brasileiro que consegue ser o kicker de um time como o Kansas City Chiefs e tal, mas é difícil você ter estrangeiros em destaque na NFL como você tem em outras ligas. Além do mais, um outro problema que também a gente destacou quando a gente falou da parte de imagem dos jogadores e tal, né, que é
um jogo que depende muito mais do coletivo do que do destaque individual. Você tem um número maior de jogadores do que, por exemplo, no basquete, no futebol, em ação para você ganhar um jogo. Então é mais difícil você promover as coisas em torno de um cara, né, do que você consegue fazer em outras modalidades. Então essa também é uma dificuldade que a NFL enfrenta para poder expandir internacionalmente, né, porque você primeiro não tem os estrangeiros no mesmo nível de outras modalidades para trazer aqui para o campeonato. E quando traz, né, ainda que o cara seja bom, como o Cairo Santos é, por exemplo, você não consegue dar a ele o mesmo destaque de ser decisivo, o tempo que fica em exposição, que você consegue, por exemplo, principalmente no basquete, mas também no futebol, né? Agora você estava falando, eu estava pensando, né? Aí talvez, será que o dificultador, assim, para que isso aconteça, talvez seja o quão forte, no final das contas, é o universitário aí, porque pro cara ele entrar na NFL, provavelmente nesse caso dos Estados Unidos, sei lá, a maioria dos caras eles jogaram, né, o universitário, e se não foi futebol americano, foi basquete, né, tipo o Antônio Gates da vida, sei lá, o cara fez alguma coisa aí. Tem alguns jogadores que estão vindo do rugby, né, pro futebol americano também. É o máximo que você consegue, o máximo que você consegue de um cara que eventualmente não passe por esse sistema universitário. Se ele tiver um histórico no rugby, de repente pode ser aproveitado aqui, né? Sei agora o nome dele, acho que era Caleb Hayne, alguma coisa assim, que ele era um dos grandes caras ali do rugby australiano, né, da Liga Australiana de Rugby. Ele foi pro São Francisco 49ers e ele não teve chance nenhuma, né? Ele jogou a pré-temporada, daí na pré-temporada ele foi bem, mas quando chegou na temporada ele dropou uma bola, ele não teve uma segunda chance, né? É muito difícil, né? A NFL você não permite o erro, né? E daí o cara que ele não tem tempo de adaptação, na verdade, né? Esse que é o grande lance. É meio doido isso, se parar pra pensar, né? Você não tem uma segunda chance. Você pega exemplos até como o Tim Tebow, né? O cara, ele tinha um potencial, mas mesmo com potencial não teve uma segunda chance decente. Imagina um cara que vem de outro esporte, né? Quase que... o próprio, a gente falou agora eu esqueci o nome do rapaz, o cara que foi draftado pelo Vikings, né? O jogador alemão. Ele foi draftado, ele jogou o training camp, ele chegou a jogar, se eu não me engano, a pré-temporada. Daí na hora que fechou os 56 jogadores, ele foi cortado. Eu já considero isso como um grande feito, né? Eu acho que eu tava pensando em jogadores que são estrangeiros. O Victor Cruz é haitiano, né? Ele é do Haiti, se eu não me engano. Tem alguns jogadores nigerianos também, mas todos eles passaram pelo college de alguma maneira, né? Não foi uma coisa que ele veio do país dele, ele jogava lá, enfim. O próprio Cairo Santos também, ele jogou o college, né? Foi kicker no college e tudo mais, teve uma grande aceitação. Acho que falta realmente sim ter um jogador estrangeiro playmaker, né? Sei lá, falta um George Weah aí na NFL, um cara que às vezes é de um país nada a ver, né? Tipo, que você não imagina e ele tem sucesso num grande time. Talvez seja o que a NBA era há uns anos atrás, que nem você mesmo falou, né? Que a gente tinha o Divac, mais o Petrovic, mais alguém lá, mais algum outro jogador europeu, e eram os únicos estrangeiros, né? Você não tinha muita gente, era muito mais difícil. E aí até por duas coisas, né? Desenvolvimento do basquete em outros lugares do mundo, e também, obviamente, a abertura da própria NBA para mais e mais estrangeiros, por interesse técnico e interesse comercial também, né? Interesse de expansão internacional. Mas pelo nível dos estrangeiros, fazia e faz mais sentido, né? Até hoje você tem um cara como o Dirk Nowitzki, por exemplo, jogando na liga e arrebentando como um estrangeiro. Você tem o Manu Ginóbili, outro craque estrangeiro. Você tem muita gente boa, de fora, né, que consegue ser do mesmo nível de muitos americanos que são estrelas da liga. Acho isso muito mais difícil para a NFL,
você tem uma coisa do futebol americano que é crescer com o jogo. Hoje a gente já vai ter brasileiros e provavelmente alemães, ingleses, mexicanos, para as próximas gerações, crescendo com esse jogo na cabeça, com a cultura, mas ainda assim, do jeito que a coisa é aqui nos Estados Unidos, não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Fazer parte da infância da molecada. Meus filhos são filhos são pai brasileiro, mãe americana, mas já desde dos primeiros meses de vida, bola de futebol americano, roupinha de futebol americano, essas coisas vão pintando na vida deles e a gente está assistindo na televisão. Daqui a pouco eles vão para a escola e isso começa a fazer parte do dia a dia deles também. Então esse peso todo você não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Já se a gente falar do basquete, por exemplo, você vai para a Lituânia e os caras são tão doidos por basquete quanto muitos americanos, às vezes até mais, né? Então você tem uma diferença muito grande. Você tem muitos lugares do Brasil, da Argentina, da Espanha, uma cultura de basquete gigantesca e muito mais forte do que proporcionalmente essa cultura de futebol americano fora daqui dos Estados Unidos, né? Até o próprio, e até pegando até esse exemplo, mistura até com outros esportes, né? Você pega no basquete na Espanha, o Real Madrid e o Barcelona também fazem o clássico do basquete, né? Exatamente. Aí você tem na Espanha esse caso específico. Na verdade, em vários lugares da Europa, né? Você tem na Grécia também, na ex-Yugoslávia, ali na Sérvia, né? Você tem marcas do futebol que acabam na Rússia, que acabam também sendo marcas fortes do basquete. No Brasil a gente teve isso também em muitos momentos. O Flamengo até foi o campeão aí nacional dos últimos anos, né? Então, essa também é uma troca forte que o futebol americano no Brasil faz, né? Usando marcas de futebol, como o Palmeiras, como o Vasco, até Juventus da Moca, né? Grande Juventus da Moca. Mas e aí, Sérgio, foi bom então essa sua viagem? Você gostou? O balanço foi positivo porque acho que no final das contas você foi um agente investigador aí, já foi para ver se a gente achava alguma coisa de futebol americano. Não achamos. Londres, acho que fica aí a expectativa para ver o que vai ser ano que vem. Daí, quem sabe, ano que vem a gente vai junto ver os jogos no estádio do Tottenham. Tô bem curioso para ver esse estádio, vou ser sincero. Mas fica então essa expectativa para ver também o que a NFL vai trabalhar. Pareceu para mim que o jogo mais legal da pré-temporada vai ser esse pré-temporada não, perdão. O jogo mais legal dos jogos internacionais vai acabar sendo esse no México, do Patriots com o Raiders. Muito mais do que esses jogos em Londres, até porque o México está muito mais perto ali dos Estados Unidos, né? Mas queria que você fizesse esse balanço da tua viagem. Valeu a pena, então? Valeu demais a viagem, foi muito legal. Inclusive com esse olho, né, mais focado aí no que eu ia observar de futebol americano, da relação com o futebol americano aí nesses países. Sempre bom viajar, né, mudar um pouquinho de ares e conhecer coisas novas e tal, foi legal demais. E realmente estou na expectativa, se não der pra gente ver um jogo no estádio do Tottenham, vamos combinar no México. Se tiver mais um, tipo esse Patriots e Raiders aí, tá bom, né, pra gente acompanhar. Fora que o Estádio Azteca é sensacional, nesse eu já fui, nesse eu já trabalhei, é lindíssimo, então vai ser muito legal certamente ver um jogo de futebol americano por lá. E de repente acompanhar aí para os próximos meses, para os próximos anos, né, a gente pode ter novidades nessa expansão internacional da NFL. Lucão, como sempre, uma honra, cara. Grande abraço para você e grande abraço para a galera do Bonizone, milhares de pessoas que acompanharam os nossos vídeos até agora, né? E continuem acompanhando aí, mandando pra gente sugestões e críticas pra gente poder
caprichar. É isso aí, Sérgio. Obrigado. Obrigado, galera do Bonizona. Sérgio, sempre um prazer fazer com você. A galera tá gostando bastante. Uma baita oportunidade, né, pra gente ter o Sérgio aí trazendo tudo que acontece não só nos Estados Unidos, mas agora na Ásia, em vários lugares, Europa. Sérgio tá viajando o mundo aí pra gente. A Bonizona tá... a gente vai te dar uma bandeira, Sérgio. Vou te dar uma bandeira pra cada lugar que você for viajar, vai ter a bandeira do Bonizona. Mas valeu, Sérgio. Obrigado. Próximo programa tem mais coisa legal, mais novidade. Galera, não se esqueça, a gente vai falar ainda do papai do Lonzo Ball. Estamos aqui aguardando, né? Vai ter draft da NBA. Sérgio vai falar pra gente muita coisa disso ainda. Valeu, Sérgio. Obrigado.